Reunião urgente. Tripulantes, nossa companheira de tripulação faleceu. Traição, mentiras e morte foram os pilares que transformaram essa história em fenômeno mundial. Afinal, a experiência é melhor do que desvendar um mistério sob risco de vida? Among Us se destacou como um jogo para os mais jovens, mas logo conquistou o mundo, e hoje quase todos já foram impostores, pelo menos uma vez. Agora veremos a história real, onde a manipulação será a protagonista, e passaremos os próximos minutos tentando descobrir quem está rondando pelas nossas costas com vontade de nos matar. Fique com a gente, porque juntos vamos desvendar o mistério da nova série de Among Us. E é melhor que você não acabe sendo o impostor. Mas antes de começar, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do clube em minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Se você quiser fazer parte da família e desbloquear conteúdo exclusivo que é atualizado toda semana, não hesite em clicar no botão de se juntar aqui embaixo. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar. O capítulo inicial apresenta a nave já conhecida, que já consertamos várias vezes. Só que desta vez, o transporte está pousado sobre uma plataforma em uma lua próxima. Segundos depois, um elevador é ativado. No interior, podemos ver verde e branco, prestes a reproduzir uma fita em uma velha televisão. Trata-se de um vídeo promocional da corporação Mira. A empresa os contratou para transportar o valioso OR+, o minério que financia toda a operação até sua estação de refino na Lua, que eles batizaram de Indústria. É uma missão muito importante e ambos se sentem sortudos por terem sido escolhidos. Logo após, o vídeo é interrompido pedindo que se apresentem mutuamente. Branco confessa a Verde que um dia estava passeando em seu iate, ganhando milhões diariamente, quando de repente encontrou uma rolha dentro de uma garrafa de vinho que indicava que ele havia ganhado uma viagem. Por isso, ele está aqui. No caso de Verde, o motivo é simples. Ele é estagiário sem salário e aceitou a primeira chance de trabalho. Quando a gravação finalmente termina, Laranja, a diretora de recursos humanos que aparecia na tela, surge diante deles para lhes dar as boas-vindas. Nós, por sua vez, damos as boas-vindas a vocês ao primeiro capítulo desta série intitulada Uma Festa de Pizza, onde nada de ruim acontece. De volta à ação, Laranja guia os garotos em um tour pela nave. Ela os apresenta a Escuro e a Cian, responsáveis por reunir o valioso OR+. Ao se apresentarem, explicam que são a geóloga e a gemóloga da tripulação, mostrando-se entusiasmadas por contar com um par de mãos extras para as tarefas. Mais adiante, visitam o reator, onde Laranja apresenta Lima, o engenheiro. Ele é excêntrico, mas cumpre suas responsabilidades e traz conversas fascinantes. No entanto, quem Laranja está mais ansiosa para lhes apresentar é Azul, o médico da estação, um homem carismático que é impossível de ignorar. Logo depois do doutor, eles conhecem Amarelo e Marrom, os responsáveis pela cafeteria, que prometem uma pizza para todos naquela mesma noite. Antes de conhecer o capitão, o grupo deveria encontrar Roxo, mas ao ouvi-los, ele decide se esconder. Por isso, a equipe continua seu caminho até a cabine principal, onde conhecem o Capitão Vermelho, o homem mais importante da nave e a quem Verde admira profundamente. Nesse exato instante, o capitão faz algo crucial. Liga os motores e inicia o salto para o hiperespaço, fazendo com que a nave acelere a uma velocidade vertiginosa. Assim, a viagem finalmente começa. Finalmente, depois de tanta conversa, aparece Roxa. Ela é a chefe de segurança e tem bastante preocupações antes de iniciar a viagem. As câmeras gravam em preto e branco, não tem som e muitas delas quebram espontaneamente. Essa é só a primeira das reclamações dela, considerando que a nave está em péssimo estado e não deveriam ter saído da plataforma de reparos. No entanto, o capitão garante a ela que eles estão indo apenas para a indústria em uma viagem rápida, onde nada deveria dar errado. Bem nesse momento, um estrondo ecoa por toda a estrutura e a nave é sacudida violentamente. Eles colidiram com um asteroide e o casco sofreu uma brecha. Lima é o primeiro a chegar na área de emergência. Ele observa um buraco enorme na fuselagem que está sugando o valioso mineral, ameaçando a perda total da carga. No entanto, esse não é o seu maior problema.
Alguns membros da tripulação correm perigo iminente e precisam ativar um selamento de emergência. O código de segurança falha. Diante da crise, só penso em usar as bolas da confiança que Laranja trouxe às reuniões para improvisar uma vedação de borracha e ganhar tempo até achar uma solução definitiva. No momento, só podem selar a sala e resgatar o máximo de mineral possível. Mais tarde, naquela mesma noite, começa a festa da pizza, onde Amarelo colocou um cartaz que diz: "Não morremos como parte da celebração." Devido aos graves danos estruturais, Laranja tem más notícias para o capitão. As comunicações estão desativadas, o reator requer atenção constante para evitar que desligue e o trajeto, que originalmente levaria apenas algumas horas, agora vai durar pelo menos uma semana. A festa parece ser um sucesso. Todos socializam e dão as boas-vindas ao Verde. Ele tenta apresentar seu amigo branco, mas o problema é que ele não aparece em lugar nenhum. Quando finalmente aparece, ele está tremendo e visivelmente apavorado. A tripulação acha que ele está doente, pois parece que vai vomitar, mas logo uma linha vermelha surge em seu pescoço e sua cabeça é expulsa violentamente por um jato de saco. Neste momento, o caos domina a festa, marcando o final impactante do primeiro capítulo. O segundo capítulo, intitulado Você Não Pode Ser Sexy e Inteligente ao Mesmo Tempo, recomeça em meio ao pânico absoluto da festa. Ninguém sabe como reagir, até mesmo o capitão corre desesperado, até que Oscuro exige uma diretriz, lembrando-o de que ele detém a autoridade máxima. No entanto, Vermelho não consegue pensar em nenhuma solução, especialmente diante da falta de comunicações. O grupo começa a acreditar que está perdido, até que Azul aparece com uma maca, exibindo sua sensualidade inata e uma estranha calma para resolver problemas. Azul coloca o corpo de Branco na maca e se retira para a enfermaria, acompanhado por Vermelho e Laranja. Antes de partir, o capitão ordena aos demais que não abandonem o local. Precisam permanecer juntos para superar a situação. Na enfermaria, Laranja usa a mão de Branco para assinar o formulário de isenção que o falecido deveria preencher após a festa, economizando papelada depois. Enquanto isso, na cafeteria, Verde limpa o sangue do chão enquanto o resto da tripulação debate sobre o que aconteceu. É preocupante que um ferimento tão limpo tenha surgido de repente, causando o desprendimento imediato da cabeça. Por outro lado, Azul realiza vários testes no laboratório. Quando os resultados ficam prontos, ele descobre um tipo de resíduo rosa estranho incrustado no ferimento da vítima. Azul propõe escanear todos os membros da tripulação, argumentando que se for algo que Branco trouxe consigo, não haveria problema. Mas, se o perigo esteve na nave o tempo todo, todos podem estar em risco. A segunda opção é simplesmente ignorar o que aconteceu e classificá-lo como um acidente. Embora isso implicaria que outros tripulantes poderiam sofrer mortes horríveis e terríveis. Tudo depende da decisão do capitão. Pouco depois, Vermelho volta à cafeteria e anuncia que, com a ajuda de Azul, decifrou o que aconteceu. Resultados mostram que Branco morreu em um acidente industrial que não preocupa mais ninguém. No entanto, exige que todos passem por escaneamento corporal completo para descartar outros incidentes. No entanto, todos sabem que o scanner é perigoso devido à alta radiação que injeta em seus corpos, e muitos não estão dispostos a se arriscar. Especialmente Amarelo e Marrom, que fazem parte do sindicato e têm seus direitos muito claros. Quando o Amarelo alerta sobre o risco de morte horrenda ao usar o scanner, o grupo se retira. Nessa hora, Vermelho percebe que não vê Roxo há muito tempo. Vermelho a encontra na sala das câmeras, mas ela avisa que todo o equipamento foi destruído e não recuperou nenhum vídeo com Branco. 2 segundos depois, Marrom, Amarelo e Marrom surgem e avisam ao capitão que mudaram de ideia e decidiram se submeter ao scanner. A intenção deles é processar a corporação e enriquecer com o suposto acidente. Depois que eles passam pelo processo, o restante da tripulação também aceita. Só faltam o Escuro e Cian, que Laranja tenta convencer. Até que Verde aparece e interrompe para informar que não conseguiu encontrar Lima em lugar nenhum. Na enfermaria, Azul analisa todas as mulheres que saem apaixonadas por ele e concordam em assinar toda a papelada sem processar a companhia. Lima reluta, então Azul o engana para levá-lo ao scanner e coletar sua amostra.
Após prometer que destruirá seus registros para que não caiam em mãos erradas, Lima finalmente aceita o escaneamento. Naquela noite, Azul trabalha incansavelmente para esclarecer o que aconteceu. Já de madrugada, Roxo realiza seu trabalho vigiando as câmeras, quando uma delas começa a falhar, obrigando-o a se afastar do monitor para verificá-la. Nesse exato momento, vemos Azul segurando alguns papéis na baía médica, quando alguém aparece atrás dele. No entanto, como as câmeras só gravam em preto e branco, é impossível identificar de quem se trata. Mas podemos ouvir Azul afirmando que descobriu o culpado de toda essa confusão pouco antes de uma imensa escuridão se lançar sobre ele. O que vemos em seguida é o sangue começando a escorrer por debaixo da porta da enfermaria. Encerramos o segundo capítulo com outra morte e sem suspeitos claros do verdadeiro culpado. Para o terceiro capítulo, intitulado O Caos, encontrou um novo lar, começamos vendo Morado saindo da sala do reator, avisando alguém de que não devem descobrir que ele está ali. Nos minutos seguintes, ela atravessa a nave em alerta máximo, tentando não ser vista ao sair do compartimento. Em sua fuga, ela acaba escorregando no sangue que sai da baía médica. Nesse exato momento, vários membros da tripulação aparecem e perguntam por que ela está coberta de sangue. Será que ela é a assassina? No entanto, após esclarecer que não tem nenhuma relação com o crime, o capitão se pergunta por que há tanto sangue saindo da baía e por que a porta permanece fechada hermeticamente por dentro. Com seu famoso chute voador, Roxo tenta forçar a entrada, mas só acaba quebrando a maçaneta, ficando sem nenhuma forma de acessar. Através das câmeras, eles veem Azul parado sobre a poça de sangue, mas ele não se move. Segundos depois, Lima aparece pelos dutos e pergunta o que está acontecendo. Eles percebem que Lima pode acessar a baía médica e abrir a porta, então imediatamente o colocam para trabalhar. Quando Lima chega na enfermaria, aproxima-se devagar de Azul e tenta se comunicar. Ao tocá-lo, Lima percebe que o corpo está frio e ao virá-lo, a cena é assustadora. Algo ou alguém devorou o rosto de Azul. Agora ele está morto. Isso confirma para Vermelho que não se tratou de um suicídio. Não foi um simples acidente, mas algo muito mais perigoso que poderia lhe custar o cargo. Decidido a levar as coisas mais a sério, ele ordena que Verde limpe a cena do crime e que Laranja reúna o restante da tripulação. Eles devem ser informados sobre o perigo imediatamente. Quando o Vermelho pergunta a Roxa se ela conseguiu ver algo, ela confessa que não estava em seu posto de trabalho, o que acaba sendo bastante suspeito. Na enfermaria, Vermelho analisa o cadáver de Azul e nota a brutalidade do ataque. O corpo continua jorrando sangue sem controle. No entanto, o que realmente interessa a Lima é recuperar seu scanner para destruí-lo antes que o governo possa usá-lo contra ela. O que ela encontra acaba sendo muito mais revelador. Um dos registros mostra que o sujeito analisado não possui ossos, o que significa que não é um deles. A má notícia é que Azul não teve tempo de registrar o nome, então agora eles não fazem ideia de qual membro da tripulação é. Na verdade, o impostor. Do outro lado da nave, Laranja finalmente aperta o famoso botão e reúne todos na cafeteria para uma reunião de emergência, quando o capitão informa que Azul morreu tragicamente em um incidente onde algo devorou seu rosto. A tripulação entra em pânico ao perceber que não se trata de acidentes aleatórios, alguém está provocando isso. A perda de Azul é uma tragédia, principalmente para as mulheres, que agora não tem mais ninguém bonito para admirar. Morado, no entanto, lembra que existe uma questão mais urgente. Há um assassino entre eles e todos devem tomar cuidado. Apesar disso, Vermelho insiste que, embora 2 mortes possam ser coincidência, 3 confirmariam a existência de um assassino. Nesse momento, Lima aparece. Apesar de acharem que ele é louco, ele possui scanners que provam a existência de um impostor. A tripulação, sem aceitar a presença de um alienígena, o considera delirante. No entanto, Lima revela algo inesperado. Ele conhece seus segredos. Sua vida nos dutos lhe deu informações privilegiadas. Ele aponta para Roxo e revela que sabe do amigo escondido no reator. Ela desvia a má atenção e, ao sair, sugere que os dutos são o acesso ideal, insinuando que o assassino pode ser o mesmo que tenta colocar todos uns contra os outros. A tripulação decide ficar unida para buscar a verdade, encerrando o 3º capítulo sob tensão extrema. O 4º capítulo, intitulado Os alienígenas são reais e gostam de matar, começa exatamente de onde paramos.
Toda a tripulação está na cafeteria, permanecendo vigilante e alerta quando de repente o reator falha e um dos propulsores se desliga. Vermelho tenta ordenar que Lima conserte o reator, mas Roxo lembra que acabaram de acusá-lo de ser o assassino. Portanto, é evidente que o engenheiro não está do lado dele e não vai obedecer às suas ordens. Nesse instante, Roxo o chama de idiota e garante que tudo é culpa dele por ter adiantado a viagem sem esperar que a nave estivesse completamente reparada. Agora eles não têm como pegar o assassino, sem comunicações, sem câmeras e sem nenhuma pista. Vermelho lembra que é chefe de segurança e que não estava presente na morte de Azul. Se há culpados, ela assume a responsabilidade. Após a discussão, Roxo se retira anunciando que vai procurar Lima para que os ajude antes que a nave exploda. Simultaneamente, Lima consegue se arrastar pelos dutos até chegar à sala de armas. No entanto, em vez de encontrar ferramentas para se defender, ele só encontra algumas toalhas inúteis. Ele decide voltar para a cozinha, onde pega um galão de água e alguns utensílios, enquanto resmunga que não vai deixar ninguém matá-lo. Em breve ele mostrará a todos quem é o verdadeiro louco. Vermelho vai até o reator junto com Verde. No local, ouve-se repetidamente o aviso de que o reator está ativo e que todos vão morrer. Para acalmar a reação, é necessário que duas pessoas coloquem as mãos sobre o painel por alguns segundos. No entanto, embora Verde tente fazer isso, Vermelho não move um dedo para ajudá-lo. Um conserto simples vira um grande problema quando Vermelho chuta um painel e leva um choque elétrico. Por sua vez, Roxo verifica as câmeras e observa o acidente de Vermelho, mas decide ignorá-lo. Sua atenção se volta para uma porta que se abre sozinha, então ele vai até lá para investigar. Ele encontra Ciano chorando, abalada porque Escuro não a respeita. Apesar de trabalharem juntas o dia todo, Escuro despreza a gemologia e o poder das rochas e das almas, temas aos quais Ciano dedicou sua vida, e ela gostaria que Escuro fosse mais mente aberta. Roxo tenta animá-la levando-a à sala de filtragem de água, onde apresenta Heracles, um pequeno peixe amarelo que contrabandeou para lhe fazer companhia. Enquanto isso, o painel finalmente libera toda a energia absorvida pelo corpo de Vermelho, conseguindo estabilizar o reator temporariamente. Vermelho sai para cuidar dos ferimentos e deixa Verde vigiando. O problema é que, assim que o garoto fica sozinho, uma grade se abre e Lima aparece carregando uma arma que fabricou com o galão de água e os utensílios que roubou da cozinha. Assustado, Verde sai correndo em busca de ajuda. No entanto, quando consegue alertar o resto da tripulação, já é tarde demais. A porta do reator se fecha de repente. Tudo o que eles conseguem ver através do vidro é Lima enfrentando Laranja, que se transforma em um alienígena enorme diante de seus olhos. Lima tenta atirar, mas em instantes seu crânio é perfurado por um tentáculo do alienígena. A criatura o agarra, explode seu corpo como um balão de carne e retorna à forma humana, continuando a fingir ser parte da tripulação. Todos testemunharam o que aconteceu por trás de Laranja. Só um segundo depois, Laranja se vira para cumprimentá-los como se nada tivesse acontecido. Encerramos o quarto capítulo revelando a dura verdade. A pessoa mais gentil do grupo é o impostor. O quinto capítulo, intitulado Só Boas Vibrações, começa de onde paramos, no meio de uma poça de sangue e com Laranja tentando fingir que ela não cometeu nenhum crime. Roxo está quase colapsando, pronto para acusá-la de assassinato. Com a verdade exposta, Vermelho percebe que não tem força para derrotar alguém assim. Portanto, ele decide agir como se nada tivesse acontecido e comenta com Laranja que ela tem uma pequena mancha no pé, sugerindo que tome cuidado para não escorregar. Vermelho ordena que Roxo fique quieto. Ele ironiza o que supostamente aconteceu. Laranja só queria ajudar Lima quando ele explodiu espontaneamente e as manchas de sangue foram apenas um acidente. Amarelo, percebendo rapidamente a intenção, sugere a todos irem à lanchonete comer pizza para celebrar que o problema com Lima foi resolvido. Após a intervenção, a tripulação entende a estratégia de Vermelho. Eles não têm força ou conhecimento para enfrentar um alienígena desse porte. Se todos tentassem, acabariam mortos. Por enquanto, a melhor opção é fingir demência até encontrar uma maneira de prender Laranja ou expulsá-la da nave.
Ao chegar à cafeteria, Roxo propõe usar as bolas da tranquilidade, mas na verdade quer levar Laranja ao compartimento danificado para que ela seja sugada para o espaço. Como Verde estraga o plano, eles decidem improvisar. Dizem para Laranja que há um risco para os recursos humanos dentro do duto de lixo. Quando ela se inclina para verificar, Vermelho a empurra e fecha a porta. Com um simples apertar de botão, poderiam expulsar o lixo e se livrar dela, mas alguns hesitam, alegando que talvez ainda haja algo de Laranja lá e não seria justo matá-la assim. Pouco antes de Vermelho puxar a alavanca para ejetá-la, Laranja lembra a todos que, de acordo com as regras da empresa, o voto precisa ser unânime para uma decisão dessa magnitude. Por ser fanático pelo regulamento e fiel à empresa, Vermelho para e convoca uma reunião de emergência para votação. Assim que a reunião começa, todos levantam a mão e chegam a um acordo imediato, tornando-a a assembleia mais curta da história. Laranja os parabeniza pelo trabalho em equipe. No entanto, pouco antes de ser expulsa da nave, ela recupera sua forma alienígena, que é muito mais imponente e maior do que eles tinham visto antes. Dormente. Alguns segundos depois, o alienígena já está em pedaços, espalhando por toda a nave o fluido rosa que já tínhamos visto antes. Essa é a prova definitiva de que tomaram a decisão certa. Laranja era a responsável pelas mortes de Branco e Azul. Enquanto todos comemoram que o capitão finalmente resolveu o caso, ele manda Verde limpar os restos de Lima. Eles não podem deixar que os restos afetem o reator. Após cumprir a tarefa, a tripulação se reúne em uma festa desenfreada, onde os eventos se sucedem e as cores começam a se misturar. Quando a celebração termina, Roxo e Laranja visitam seu amigo Heracles e descobrem que o peixe morreu. O painel na parede também mostra nível crítico de oxigênio. Isso sugere que todos podem estar sofrendo de hipóxia, o que explicaria por que perderam o controle durante a festa. Quando Roxo tenta avisar os outros sobre o perigo iminente, toda a nave se apaga e fica mergulhada em uma escuridão absoluta, encerrando o 5º capítulo. O 6º capítulo, intitulado Insegurança na Segurança, começa mostrando todos na festa, divagando e falando banalidades por causa da hipóxia, que pode levar a uma morte iminente. Como todos sofrem alucinações e perderam a coordenação, Roxo sugere colocá-los em fila para guiá-los aos tanques de oxigênio. Assim que conseguem respirar normalmente, começam a se culpar mutuamente pelo que aconteceu, embora ninguém tenha uma explicação lógica para o apagão nem para a queda crítica dos níveis de oxigênio. Depois de discutir acaloradamente com Roxo sobre quem tem mais responsabilidade, Vermelho ordena que se separem em grupos. 3 tripulantes irão consertar o sistema elétrico. Assim que os painéis estiverem funcionando, ele ficará encarregado de usar os códigos mestres para reativar os geradores de oxigênio e evitar que todos morram asfixiados. Tudo o que Roxo consegue pensar é na fúria que sente por Vermelho. Quando Verde pergunta o motivo de sua atitude, ela revela que eles se conhecem há muito tempo. Eles eram estagiários e melhores amigos, mas tudo mudou quando o reator entrou em crise e explodiu, apesar de seus esforços para contê-lo. Seus esforços foram inúteis, provocando uma explosão que destruiu uma colônia inteira e obrigou a evacuar quase um planeta inteiro devido ao perigo radioativo. Roxo acreditava que Vermelho a apoiaria ao revelar a verdade ao mundo, mas ele assinou um acordo de confidencialidade e ganhou uma promoção da empresa. Depois daquele acontecimento, ela acabou em uma lista negra onde ninguém queria contratá-la, enquanto a carreira de Vermelho subia como espuma até alcançar o posto de capitão. A única razão pela qual ela mantém este emprego é que Vermelho, depois de tê-la traído, sentiu pena e decidiu conseguir o cargo para ela. Segundos depois que Roxo termina seu relato, a luz volta. Agora eles precisam digitar o código no gerador de oxigênio para resolver a crise. Não importa quantas vezes Roxo tente inserir a sequência, o dispositivo não responde. Ao checar o painel traseiro, descobre que os cabos foram cortados de propósito, mas resolve com fita adesiva. O fato de alguém ter sabotado a máquina ainda permanece. No entanto, surge um assunto muito mais urgente. Amarillo aparece apavorada, com as mãos cheias de sangue para informar que Xian morreu. O 6º capítulo termina com a imagem de Xian caída no chão, cercada por uma enorme poça de sangue. O 7º capítulo, 6 companheiros irritados, inicia com uma reunião formal na cafeteria para discutir o ocorrido com Xian. Lá começa uma votação para decidir quem será o próximo expulso da nave.
A primeira a falar é Amarelo, que aponta Escuro como a única culpada. No entanto, as provas a incriminam. Ela foi a última a vê-la com vida. Ela teve a oportunidade durante o apagão e, diferente dos outros membros da equipe que estavam acompanhados, só ela estava sozinha. A única exceção é o capitão, que estava na ponte inserindo os códigos mestres. Antes de iniciar a votação, Roxo aponta que Vermelho também esteve sozinho e exibe os planos da nave para analisar quem teve a melhor oportunidade de chegar até Xi'an, assassiná-la e voltar a tempo. Para se defender das acusações, Escuro tenta entrar pela ventilação, mas os outros percebem que ela é corpulenta demais para passar por ali. Por isso pedem para Vermelho tentar também, mas ele se recusa a participar desses jogos. Depois de se acusarem mutuamente por um tempo, o grupo decide revelar o conteúdo de suas mochilas. Um a um, mostram seus pertences até chegar à vez de Amarelo. Ao inspecionar a bagagem, descobrem que ele escondia um dos scanners perdidos, que registra um segundo impostor sem ossos. Ela jura que o dispositivo não lhe pertence e que alguém o colocou ali para incriminá-la. Mas Vermelho ordena que prossigam com a votação. É hora de decidir se ela fica ou é expulsa. Como era de se esperar, Marrom se abstém, mas o resultado final favorece a expulsão por 3 votos contra 2. Amarelo caminha voluntariamente até o duto de lixo. Assim que Vermelho a expulsa da nave, todos correm para olhar pela janela, esperando vê-la se transformar. Assim como aconteceu com o alienígena anterior, mas isso nunca acontece. Amarelo morre sendo inocente. Com esse desfecho trágico, encerra-se o 7º capítulo. O 8º capítulo, intitulado Síndrome do Impostor, começa mostrando Amarelo se afastando no espaço profundo após ter sido injustamente expulsa por seus companheiros. Roxo, tomado pela fúria, confronta imediatamente Vermelho, responsabilizando-o pelo ocorrido e exigindo uma nova votação para expulsá-lo da nave. Furioso e cansado da situação, Marrom se retira. Ele diz para que façam o que quiserem, mas que ele não vai participar de outra votação. Acabaram de assassinar sua melhor amiga e ele não está disposto a carregar isso na consciência. Sozinho e no meio da cozinha, Marrom faz o único que sabe fazer. Ele faz uma pizza em homenagem a Amarelo, esperando que o barulho da massa assando acalme as vozes em sua mente. Quando a pizza fica pronta, ele decide fazer algo que nunca tinha feito antes e pega o sal em flocos que pertencia à sua amiga. Ao abrir o frasco, ele acha um bilhete dela, dizendo que ele está prestes a provar a coisa mais deliciosa da vida dela e agradecendo pela amizade. Após morder a pizza, Marrom admite em voz alta que Amarelo estava certo. Nesse instante, um enorme alienígena surge atrás dele e a escuridão toma conta da cozinha. Na sala de reuniões, o grupo sente cheiro de queimado e corre para a cozinha. Lá, encontram Marrom esquartejado e mutilado com seu cortador de pizza, enquanto as chamas do forno consomem o local. O grupo apaga o fogo a tempo, mas questiona quem cometeu o crime, já que a porta estava trancada por dentro e todos estavam na sala de reuniões. Como esperado, Vermelho manda Verde limpar a bagunça. Enquanto isso, Escuro se afasta tentando se distrair com o trabalho. Ao ver o corpo de Seiyan num canto do depósito, ele pede desculpas por tê-la tratado mal. Enquanto isso, Vermelho tenta falar com Roxa, mas ela se trancou na sala das câmeras. Ela afirma que não confia nele nem em ninguém, especialmente após o que ele fez e como a trata, como se não merecesse respeito ou reconhecimento. No caso dela, ele pode ir para o inferno. Ela não abrirá a porta, pois agora tudo é questão de sobrevivência. Após Vermelho ameaçá-lo de forma breve e direta, ele se retira, avisando que depois conversarão. Enquanto isso, Escuro encontra o livro de gemologia de Seiyan no chão e começa a ler suas anotações. Nelas, Seiyan revela que o OR mais completo libera uma energia capaz de alimentar motores e máquinas. No entanto, uma vez que a rocha se quebra, emana uma energia sombria que afeta tudo ao seu redor. O que Seiyan classificava como energia maligna, Escuro interpreta de forma diferente. Após analisar a rocha fraturada, descobre que o resíduo rosado vem dela. Isso finalmente dá uma explicação para tudo o que aconteceu. Eles sempre buscaram o impostor no grupo, mas agora percebem a verdade. Havia outro à espreita na nave. Com essa revelação inesperada, encerra-se o 8º capítulo.
O 9º capítulo, intitulado Só Estou Ventilando, nos mostra o reator prestes a entrar em colapso. Simultaneamente, vemos Oscuro declarar em voz alta que finalmente resolveu o mistério e precisa reunir o grupo imediatamente. No entanto, assim que sai do depósito, algo a observa e se move em uma velocidade incrível, conseguindo ficar atrás dela em um instante. Oscuro se vira e a criatura mostra sua verdadeira forma, começando a persegui-la pela nave. Até que ela consegue se refugiar na sala de reuniões, ficando a salvo por alguns segundos. Mas quando ela acha que está fora de perigo, o alienígena irrompe pela grade de ventilação sob seus pés. A cena fica preta em meio a uma explosão de sangue. Seus gritos são ouvidos pelo resto da tripulação, que corre até a sala de reuniões armados com o que encontram. Ao chegarem, descobrem que Oscuro foi reduzida a uma enorme mancha no teto. Diante do horror, eles começam a se acusar uns aos outros. Minutos depois, ao perceberem que nenhum deles é o culpado, começam a limpar a bagunça e encontram o livro de Cian, onde acham as anotações de Oscuro. Ela revela que, quando o asteroide atingiu a nave, uma espécie de ovo se misturou com o OR+, e que, ao quebrar o mineral, um alienígena completamente novo foi liberado dentro da nave. Fica evidente que eles precisam se livrar de todo o OR, mas diante da possibilidade de existirem mais ovos ou alienígenas na carga. No entanto, antes que possam agir, o reator sofre uma falha e atinge o penúltimo nível de ameaça, o que significa que requer atenção imediata para evitar uma catástrofe. A única forma de pará-lo é que eles abandonem suas armas e confiem um no outro, colocando as mãos nos painéis simultaneamente para estabilizar os níveis de radiação. Com apenas 6 segundos restantes, antes da morte iminente, Morado decide confiar em Verde e eles conseguem salvar o dia. No entanto, quando Morado menciona que é a segunda vez que eles consertam o reator, Verde não parece se lembrar da ocasião anterior, o que é suspeito. Nesse momento, as acusações surgem novamente e Verde começa a perder a sanidade, reclamando que ninguém valoriza o trabalho silencioso que ele fez, limpando todos os desastres causados pela crise. Morado quer acusá-lo de impostor, então Vermelho precisa escolher entre sua ex-melhor amiga e o novo garoto que o admira. Ele opta pelo certo e atinge Verde com uma chave inglesa. Para sua surpresa, o corpo do jovem esvazia como um balão, revelando que o verdadeiro alienígena escapou por uma grade de ventilação sob seus pés. Com apenas 2 membros da tripulação vivos, o 9º capítulo termina em uma situação extremamente perigosa. O capítulo final, intitulado Ninguém Morreu, Todos Ainda Estão Vivos, começa exatamente no momento em que Vermelho atinge Verde e vemos a criatura escapando pelos dutos de ventilação. Vermelho primeiro lembra onde guardou a arma feita por Lima. Quando eles se afastam, o alienígena retorna ao corpo de Verde para usá-lo novamente. No entanto, a arma estava carregada apenas com água benta, o que se mostra inútil contra o fluido rosado. Nesse momento, Roxo encontra o sal em flocos que pertencia a Amarelo e se lembra que Laranja mencionou que não consumia sal, então sua pizza deve ter sido preparada de forma diferente das demais. Quando Roxo espalha um pouco de sal sobre o líquido rosado, ele derrete instantaneamente. Finalmente, eles descobriram a arma perfeita. Sem demora, pegam a arma de Lima e misturam água benta ao sal, criando o projétil definitivo. O plano é simples. Roxo vai atrair o alienígena para o duto de lixo, momento em que Vermelho vai atirar nele com a água salgada para poder empurrá-lo para dentro do duto e expulsá-lo da nave. No entanto, antes de arriscar sua vida em uma missão suicida, Vermelho quer pedir perdão por tê-la traído há tanto tempo. Sempre quis ser capitão de nave, mas agora entende que não valia a pena perder sua melhor amiga por isso. Roxo encontra Verde no depósito, abrindo mais ovos. Se concluírem a tarefa, sua espécie dominará a nave e poderá controlar o planeta ao chegar à indústria. Antes de atacar, a criatura decide torturar Roxo, possuindo seus antigos companheiros, para dizer que ele depositou sua confiança no colega errado e que Vermelho, sendo o mais egoísta de todos, jamais virá salvá-lo. Mas, contrariando expectativas, Vermelho surge na hora certa e, com um chute de capitão, liberta Roxo. Porém, ele é atingido por um tentáculo que o arremessa, fazendo-o perder a arma. Nesse momento, começa uma luta corpo a corpo contra seus antigos companheiros, agora possuídos pelo parasita. Finalmente, Roxo recupera a arma e atira na tripulação, derretendo os restos com água salgada.
No fim, só resta Verde, mas a arma fica com o cano torto e não dispara. Mesmo assim, Roxo manda Rojo continuar bombeando e sacode o tanque até ele não aguentar. 2 segundos depois, Verde consegue surpreendê-los por trás e com uma só mordida, engole os dois. No entanto, nesse exato instante, o tanque de água da arma explode, banhando-o com água salgada vinda do interior dele, bem onde ele é mais vulnerável. Em seguida, o alienígena explode em 1000 pedaços, cobrindo todo o depósito com fluido rosado. Mas isso não resolve o problema dos ovos. Por isso, eles decidem abrir mais uma vez o orifício causado pelo asteroide para que o restante da carga seja sugado para o espaço exterior. A série termina com a imagem de todos os ovos alienígenas explodindo ao serem lançados no vácuo, enquanto a nave segue lentamente pelo espaço em direção ao seu destino. Uma tarefa difícil os espera. Eles terão que se explicar quando a empresa souber que descartaram toda a carga. Se fosse no jogo, só recomeçaríamos a partida. Antes, deixe seu like em homenagem a Amarelo. Ela não merecia isso. Nos vemos no próximo resumo.